No dia da Caatinga, Natureza Viva faz questão de ir até o sertão do Ceará. É lá que a Embrapa mantém um ponto focal na pessoa de Éden Fernandes, ele que integra-se ao projeto Bem Diverso no território da cidadania de Sobral. Seja muito bem-vindo ao nosso Natureza Viva, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, é um prazer estar compartilhando um pouco sobre os nossos conhecimentos aqui da Caatinga. Epa, que maravilha, né? Bem, gente, a Caatinga é o bioma que predomina no nosso semiárido brasileiro e nós não podemos deixar de fazer referência às nossas origens, né, dos tupi-guaranis. O termo Mata Branca é Caatinga, né? E também uma coisa que a gente já se refere muito aqui ao falar da Caatinga, ela como um sertão, como o carrasco, mas é uma vegetação assim maravilhosa, bastante diversificada, suas paisagens, desde áreas com predominância de árvores, formando aquela mata fechada, como aquelas áreas mais assavanadas, com as árvores mais dispersas, espalhadas dentro da área, mas uma riqueza fantástica. Nós que atuamos aqui no semiárido, onde a pecuária é um componente forte, e essa vegetação de Caatinga, ela é fornecedora de alimentos para os nossos rebanhos, né? Então, para a gente ter uma ideia, entre as leguminosas, as euforbiáceas e as cactáceas, que representam muito bem as plantas que existem aqui, a grande maioria das espécies, em torno de 70%, servem como forragem para a alimentação dos animais. E aí a gente pode citar algumas das plantas, como as juremas, a catingueira, o marmeleiro, o mandacaru, e também do extrato herbáceo. A gente poderia falar aqui de várias espécies, né? A gente destaca a erva de ovelha, que é o nosso estilosantes, um recurso maravilhoso que existe aqui na nossa região. Então, é isso. Para os que conhecem pouco, além de pensar na nossa Caatinga como só um sertão, você já pode imaginar a diversidade de espécies que existem aqui. Para se ter uma ideia, são mais de 930 espécies já registradas. E também outra referência é que em torno de 380 são endêmicas, ou seja, só existem aqui no nosso bioma, né? Então, esse é um pouco assim para vocês que ouviram falar algo da Caatinga, e a gente tem um orgulho muito grande de referenciar ela como um bioma nosso aqui do Brasil, e tão importante como a Amazônia, o Cerrado, que tem sido reconhecido aí também, tá bom? Olha, como o nosso regime de chuvas é diferenciado, no sentido de que as chuvas têm ocorrência em poucos meses do ano, e nos demais meses do ano, que não tem mais precipitação, não tem mais chuva, essa vegetação desenvolveu um mecanismo de adaptação, né, a esse clima semiárido, de forma que as folhas das árvores caem, né? Então essas plantas são conhecidas como plantas caducifólias. As folhas caem, então se a gente andar nessa mata durante o período seco do ano aqui na nossa região, você vai ver algo cinzento. Então é essa mata cinza, mata esbranquiçada, né? Aí que se refere nessa terminologia aí da Mata Branca. Pois é. Agora vamos falar um pouquinho da capacidade que as plantas da Caatinga têm, inclusive de sobreviverem a períodos de seca tão intensos. A adaptação delas ao local, elas perdem as folhas como um mecanismo para evitar a perda de água, certo? E com isso elas esperam o período seguinte de chuva para se renovarem. Esse é um dos mecanismos também. Essa própria diversidade de plantas que existem aqui também, elas têm ciclos fenológicos diferentes. Então elas vão propagando suas sementes de forma diferenciada por espécies. Nós temos espécies de ciclo curto, que jogam as sementes no solo nos 40 primeiros dias de chuva, por exemplo, e outras que vão distribuindo suas sementes ao longo do ano, né? Então, tudo isso vai mantendo essa vegetação de forma constante ao longo do tempo, faça chuva e falte chuva, né? Além de uma interação que essas plantas têm com
animais, né, que alguns deles são dispersores de sementes de planta da caatinga, né? A gente pode citar, por exemplo, a própria semente do estilosante, que é a erva de ovelha. Ela tem o formato de um anzol e ela gruda ali no pelo da ovelha, por exemplo, e essa ovelha, ao andar pelas paisagens, ela vai distribuindo essa semente, né? Então, assim, a gente não pode falar das plantas de forma isolada, elas têm uma interação, elas vivem na sociedade delas, tanto com os animais como entre outras plantas, né? Então, são diferentes mecanismos aí que ao longo do tempo, esses seres vivos maravilhosos foram se acostumando e se adaptando para as espécies se perpetuarem ao longo do tempo. Agora, apesar de tudo isso, dessa fortaleza, digamos assim, né, já que para sobreviver a seca nordestina tem que ser um forte, a gente sabe que, infelizmente, a caatinga é um dos biomas mais degradados no nosso país, né? Me parece que mais de 60% de suas áreas estão condenadas à desertificação. É verdade, Éden? Exatamente, né? Desde o período do Brasil colônia já foi instaurado esse processo de extração. Vamos extrair tudo do que tem dessa natureza e pela ação do homem, né, que a gente chama ação antrópica, essas áreas foram sendo devastadas através do desmatamento, da queimada, de forma que hoje a gente tem muitas áreas degradadas. Esse número aí é alarmante, acima de 60%, né? Então, são mecanismos realmente, assim, de extrair, só extrair da natureza sem repor, né? Uma vez que se pratica o desmatamento e a queimada, a utilização de agricultura, novas áreas são abertas a cada ano e depois ainda se entra com a utilização da área para pastagem dos animais, então todos esses processos vão de degradação. Pois é, que beleza, que essa experiência possa ser uma inspiração para todo o Nordeste brasileiro que esteja vivendo dramaticamente essas ameaças que atingem a nossa caatinga, que tem inclusive como símbolo o mandacaru, não é? Eu queria que você me dissesse se aí em Sobral o mandacaru também é o símbolo da caatinga. Além de outras plantas da caatinga, como a jurema, o sabiá, o marmeleiro, se destacam as cactáceas também. Não fica de fora o mandacaru, né, que é uma espécie que tem importância histórica aqui na região, né, quando há cenários de secas longas. O mandacaru ele é considerado uma reserva estratégica, natural, né, que está lá no campo, onde os produtores utilizam desse recurso para a alimentação dos animais, né? Então, também o mandacaru é uma das espécies de destaque aqui no bioma caatinga. Pois é, até porque quando floresce, ai meu Deus, é a coisa mais linda de se ver. E quando é cantado por Luiz Gonzaga, então, que popularizou o mandacaru para o Brasil e para o mundo, fica mais bonito ainda, né? Então eu só tenho que agradecer essa entrevista à luz das floradas brancas, que duram só uma noite, desabrochando ao anoitecer e murchando pela manhã, anunciando o fim da seca, né? Que esse ano ela não maltrate tanto a nossa caatinga. Aliás, qual a previsão do tempo aí, querido Éden Fernandes? Na região tem chovido bem esse ano, né? Nós vemos no cenário aí de 5 a 6 anos de seca, mas aqui na região, né, do território da cidadania de Sobral, aqui no Ceará, as chuvas estão muito boas, assim, em termos de números, já temos mais de 800 milímetros de chuva aqui na região. Opa, que bom, que assim continue, não é? Para que a terra possa ser restaurada, não só pelas ações de manejo que vocês vêm fazendo nesse belo projeto que é o Bem Diverso, nos limites desse território da cidadania de Sobral. Parabéns pelas ações de manejo e recuperação da caatinga. Éden Fernandes, foi um prazer ouvi-lo aqui no Natureza Viva. Prazer é todo nosso, né? Nós deixamos como última mensagem e como a caatinga, nós estamos juntos aí com os diferentes biomas, a Amazônia e o Cerrado, nessa luta aí de mostrar que os nossos mapas, esses biomas podem ser utilizados e ao mesmo tempo conservados também
para o bem viver nesse país maravilhoso que é o Brasil.